Você já se perguntou por que, quando pensamos em vampiros, a Romênia imediatamente vem à mente? Não é a América, não é a Ásia, é sempre aquela terra misteriosa e cheia de castelos na Europa Oriental. O que faz da Romênia o berço definitivo dos vampiros? Hoje, vamos desvendar essa história fascinante, que mistura mitos antigos, figuras históricas aterrorizantes e uma obra-prima da literatura. Para começar, precisamos voltar muito antes do famoso Conde Drácula. Nas vilas remotas da Romênia, o folclore sempre esteve repleto de criaturas da noite. Uma das mais importantes são os estrigói. Diferente do vampiro elegante que conhecemos, os estrigói eram espíritos de pessoas que não tiveram um enterro adequado ou que levaram uma vida de maldades. Eles podiam retornar do túmulo para atormentar suas famílias, sugar a vitalidade dos vivos e causar doenças no gado. Havia dois tipos de estrigói: os vivos, que eram como bruxos nascidos com um sinal especial, e os mortos, que eram os que se levantavam de suas covas. Os camponeses romenos tinham rituais complexos para se proteger. Eles enterravam alho nas janelas, colocavam objetos de ferro perto das portas e, em casos extremos, exumavam os suspeitos de serem estrigói. Se o corpo não estivesse em decomposição, eles cravavam uma estaca em seu coração ou o queimavam para garantir que a alma finalmente descansasse em paz. Essas práticas, que parecem saídas de um filme de terror, eram uma realidade para muitas comunidades rurais, mostrando como o medo dessas criaturas estava enraizado na cultura local. Essas crenças não eram exclusivas da Romênia, mas aqui elas ganharam uma força particular. A paisagem romena, com suas florestas densas e montanhas imponentes dos Cárpatos, era o cenário perfeito para essas histórias de terror. Imagine viver numa pequena vila isolada, cercada por uma natureza selvagem e misteriosa. Era fácil acreditar que algo sinistro se escondia nas sombras. Agora, vamos avançar para o século XV e conhecer a figura histórica que se tornaria a maior inspiração para o mito do vampiro: Vlad, o terceiro príncipe da Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia. Você provavelmente o conhece por outro nome: Vlad, o Empalador. Vlad não era um vampiro. Ele era um governante real, um herói nacional para muitos romenos, conhecido por sua bravura na luta contra a expansão do Império Otomano. Ele era um líder militar brilhante e um defensor ferrenho da independência de seu povo. No entanto, seus métodos para manter a ordem e punir seus inimigos eram extremamente brutais. Seu apelido, o Empalador, vem de sua prática favorita de execução. Ele empalava seus inimigos, fossem eles invasores otomanos, nobres traidores ou criminosos comuns, em estacas de madeira, e os exibia publicamente como um aviso. Relatos da época descrevem florestas inteiras de corpos empalados, uma visão aterrorizante projetada para semear o pânico em seus adversários. Para seus súditos, ele era um justiceiro implacável. Para seus inimigos, era o próprio demônio. Mas de onde vem o nome Drácula? O pai de Vlad, Vlad II, era membro de uma ordem de cavaleiros cristãos chamada Ordem do Dragão, criada para defender o cristianismo. Por isso, ele ganhou o apelido de Dracu, que em romeno antigo significava o dragão. Vlad III, como seu filho, ficou conhecido como Drácula, que significa literalmente filho do dragão. Com o tempo, a palavra Drac também passou a significar diabo em romeno, o que só adicionou uma camada ainda mais sinistra à sua reputação. Então, temos um governante com um nome que soa como filho do diabo e uma fama de crueldade lendária. A base para uma grande história de terror estava pronta. Mas como Vlad o Empalador se transformou no Conde Drácula, o vampiro? Para isso, precisamos viajar para a Irlanda do final do século XIX e conhecer o escritor Bram Stoker. Em 1897, Stoker publicou seu romance Drácula, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Stoker nunca visitou a Romênia, mas ele era um pesquisador meticuloso. Ele passou anos na biblioteca do Museu Britânico, estudando o folclore da Europa Oriental.
e a história da região. Foi lá que ele encontrou relatos sobre a Valáquia e seu governante sanguinário, Vlad, o Empalador. O nome Drácula e a reputação de brutalidade de Vlad eram perfeitos para seu vilão. Stoker combinou essa figura histórica com as lendas dos Strigoi e outras crenças sobre mortos-vivos, criando um personagem completamente novo. Ele pegou a crueldade de Vlad e a fundiu com a sede de sangue sobrenatural dos Strigoi. No romance de Stoker, o Conde Drácula é um nobre da Transilvânia, uma região vizinha a Valáquia de Vlad. Ele vive em um castelo decadente nas montanhas dos Cárpatos e possui poderes sobrenaturais. Ele pode se transformar em morcego ou lobo, controlar o clima e hipnotizar suas vítimas. Ele é charmoso, aristocrático e imortal, mas precisa beber sangue humano para sobreviver. Stoker basicamente criou o arquétipo do vampiro moderno que conhecemos e amamos hoje. O livro foi um sucesso estrondoso e transformou a Romênia, especificamente a Transilvânia, no mapa mental do mundo como a terra dos vampiros. O cenário descrito por Stoker, com seus castelos góticos, florestas escuras e camponeses supersticiosos, capturou a imaginação do público. Embora Stoker tenha usado a Transilvânia como cenário principal, a conexão com Vlad da Valáquia cimentou a Romênia como o lar de Drácula. Com o passar do tempo, o cinema amplificou essa conexão. Filmes como Nosferatu, de 1922, e, claro, a icônica interpretação de Bela Lugosi em Drácula, de 1931, solidificaram a imagem do vampiro romeno na cultura popular. Cada novo filme, livro ou série de TV que revisitava o mito de Drácula reforçava a ligação com a Romênia. Hoje, a Romênia abraçou essa herança de uma forma interessante. O turismo relacionado a Drácula é uma grande indústria. Milhares de pessoas viajam para a Transilvânia todos os anos em busca do famoso Conde. Eles visitam lugares como o Castelo de Bran, que é promovido como o Castelo do Drácula. Embora não haja evidências históricas de que Vlad tenha vivido lá, a conexão é mais baseada na aparência do castelo, que se encaixa perfeitamente na descrição do romance de Stoker. Outros locais importantes incluem a cidade de Sig ou Ara, onde se acredita que Vlad, o Empalador, nasceu, e as ruínas do castelo de Poenari, que foi uma de suas verdadeiras fortalezas. Visitar esses lugares é como entrar em um livro de história e ficção ao mesmo tempo. Você pode sentir a atmosfera medieval e imaginar as histórias que inspiraram o maior mito de terror de todos os tempos. Então, por que a Romênia é o berço dos vampiros? A resposta é uma tempestade perfeita de 3 elementos. Primeiro, um folclore rico e antigo, com os Strigoi, que já plantava a semente do medo dos mortos-vivos. Segundo, uma figura histórica real, Vlad, o Empalador, cuja crueldade e nome sinistro forneceram a inspiração perfeita. E terceiro, a genialidade de um escritor irlandês, Bram Stoker, que uniu esses elementos em uma obra-prima literária que definiu o gênero de terror para sempre. A Romênia não é apenas a terra de Drácula. É um lugar onde a história, o mito e a ficção se encontram de uma forma única e poderosa. Da próxima vez que você assistir a um filme de vampiro ou ler um livro sobre essas criaturas da noite, lembre-se das florestas escuras dos Cárpatos, das lendas dos Strigoi e do príncipe cruel que se tornou um ícone imortal. A verdadeira história é tão fascinante quanto a ficção. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história e pelo mito. Até a próxima!